Boa noite a todos e todas, a todos os presentes, em mais um Evangelho no Lar nessa quarta-feira, dia 29 de março. Que todos sejam bem-vindos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que sempre está conosco nas quartas-feiras nesse Evangelho no Lar. E hoje nós teremos o estudo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, com a nossa convidada, Ângela Maria. Ângela Maria, fique à vontade. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos ser instrumento de uma mensagem de amor, de fé, de esperança e de orientação e de muita reflexão. O capítulo de hoje, amar o próximo como a si mesmo. Esse é a lei maior, né? E eu vou colocar algumas citações aqui de apóstolos que escreveram sobre as orientações de Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propor-lhes essa questão: Mestre, qual o maior mandamento? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, aqui, São Mateus é muito claro quando foi questionado, Jesus foi questionado, quais seriam os mandamentos, né? O maior mandamento. E, sem dúvida, o maior mandamento é ter um Deus, ter um Pai, ter um Criador, saber que nós não sabemos nada, que tudo não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, se nós tivermos esse entendimento, nós já vamos começar a ter um exercício de humildade, porque somos sabedores de que não é a nossa vontade que faz acontecer as coisas. Precisa que nós reconheçamos que tem um comando maior e que nada é por um acaso. E aí, diante dessa verdade, né, que é real, ele também prosseguiu dizendo que tem um segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, amar a Deus, amar a nós mesmos para amar o próximo. Porque como que nós vamos ter compaixão, ter entendimento e respeito pelo próximo, se nós mesmos não nos respeitamos, muitas vezes, não nos avaliamos, não fazemos uma meditação, um planejamento de onde estamos, o que estamos pensando, qual é a intenção do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa comunicação, porque o que falamos, o que pensamos, reflete o que somos.
Nós podemos ter máscaras, né, personalidade, mas não tem como a gente fugir da nossa essência. E a nossa essência é uma essência divina, e que muitas vezes nos afastamos de nós mesmos, quando julgamos, quando queremos ter a verdade como absoluta, quando avaliamos o outro como inferior a nós, quando nós somos presunçosos, orgulhosos, vaidosos, né? Isso tudo nos afasta de amar o próximo, porque se nós não fizermos essa reflexão e não nos tornarmos melhores, não nos percebermos melhores, não faremos nada melhor. Então, o resultado do nosso pensamento, o resultado das nossas ações, será muito penoso. E essa pena volta para nós. Porque Jesus foi muito claro, né, nessa lei do amor. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Então, como que eu posso dizer que eu amo o outro se eu tenho ainda sentimentos de raiva, de rancor, de desejo de vingança, de inveja? Então, são sentimentos que nos impedem de progredir moralmente, espiritualmente, e de nos aproximar do outro com amor. E numa outra citação de São Mateus, ele diz o seguinte: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Quer dizer, na medida que eu tenho uma atitude, automaticamente, moralmente, o outro me respeita, porque é a partir do respeito que eu tenho com tudo que me cerca, é que o respeito me vem. Então, dá para entender que Jesus fala claramente em todo o Evangelho da necessidade de autorreflexão, de auto-amor, de autoconhecimento, né? Joana de Ângeles nos coloca como fazer esse caminho, né? Hoje a gente já entende que quando eu grito, quando eu xingo, quando eu brigo, é porque na realidade eu não estou bem. Porque eu também não estou me amando, porque na medida que eu brigo, xingo, esbravejo, faço qualquer coisa, todo o meu organismo se desorganiza. Então, tudo está em mim, e tudo volta para mim, tudo volta. É uma lei natural, uma lei de ação e reação. Então, Jesus, o Evangelho, coloca a lei do amor de fases, de maneiras tão distintas, com uma imensidão de interpretação, de situação, que não tem como não pensar que o amor tem que reinar a partir de nós. Quando ele fala do não julgamento, é uma coisa que nós temos que prestar atenção, inclusive no nosso meio. A gente que está no meio espírita, né, que sabe da imortalidade da alma, que sabe do
propósito do amor na nossa existência, né? E que viemos já com dívidas, já com angústia, já com superação de alguns problemas, né? E que teremos que enfrentar outros tantos para chegar na angelitude. E que só através do amor conheceremos a felicidade. E é impossível ser feliz de maneira egoísta e com orgulho, que essas são duas questões também, que no Evangelho diz que são os nossos entraves ao progresso e à lei do amor. Então, quando eu sou egoísta, eu não consigo ver o outro, ou eu uso o outro, ou eu iludo o outro para obter alguma vantagem. E quando cai a ficha, às vezes por orgulho, eu não volto atrás. Eu não peço perdão. Isso está no nosso dia a dia, está em nós ainda, na nossa sociedade, no nosso planeta. E enquanto nós não vivenciarmos mesmo esse amor que Jesus fala na sua plenitude, na sua simplicidade, na nossa rotina, né, no nosso dia a dia, vamos influenciar de maneira positiva ou negativa, dependendo desse quanto de responsabilidade moral. E o inverso também, da mesma forma que quando eu faço algum mal, ou mal intencionado, ou querendo levar vantagem, eu sou responsável pelo sofrimento na Terra. Porque enquanto houver uma dor, uma falta de amor, um não desejo de transformação, nós poderemos ser responsabilizados por atrasarmos o progresso da humanidade. Olha que interessante, porque nós somos, para ter amor, a gente tem que ter amor pelo universo, por todos os reinos, por nós, pelos reinos, pelas pessoas, por tudo, por até o que a gente sabe das benesses do plano espiritual, das vantagens da nossa transformação. Então, a gente precisa pensar muito, fazer muita reflexão, meditação, estudo do Evangelho, esse farol, né? Farol das nossas almas, essa boa leitura, essa reflexão, esse Jesus nos falando ao coração, nos dando caminhos, nos chamando a atenção, nos redirecionando e nos perdoando, porque Jesus nos perdoa a todo momento. Ele está para ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele não nos julga, independente das nossas falhas. Então, ele realmente nos ama de maneira incondicional e espera pela nossa maturidade espiritual. Então, nós precisamos ver até que ponto ainda somos adormecidos, somos crianças, né? Porque uma coisa é a nossa idade cronológica, que não diz
com a nossa maturidade espiritual. A nossa idade cronológica é os nossos dias aqui na Terra. Então, nós temos tantos anos, tantos dias. Vamos fazer uma coisa, tantos meses. Isso é cronologia. Mas a nossa maturidade é a nossa fé, é a nossa compreensão já de nem que seja um faixinho de luz da verdadeira vida, do nosso propósito, da nossa tarefa, da nossa responsabilidade moral, né? E aqui São Lucas fala também: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, os seguidores do Cristo, os apóstolos, eles falavam de maneira diferente a mesma coisa. Então, enquanto São Mateus diz que fazei aos homens tudo o que queríeis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas, São Lucas vem com a mesma coisa. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, o evangelho é claro, e nós sabemos disso. Nós só ainda não praticamos. Nós já sabemos, nós já entendemos, mas na hora da prova, a gente ainda reprova. Então, é alguém que está indo na escola, que está indo levar toda a matéria, presta atenção, estuda, e na hora da prova dá um branco. Esquece, não vai bem. E aí você termina a prova, você fala assim: meu Deus, mas como aconteceu isso comigo? E toda hora a gente acontece isso. Meu Deus, como eu fiz novamente? Como eu estou repetindo o que eu não gostaria de repetir? Eu já sei que isso aqui não é bom, não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ninguém. E eu insisto nesse meu comportamento, porque ainda eu tenho muito instinto. Ainda eu não estou superada nas minhas convicções do bem. E aí eu caio, eu escorrego. Porque é muito difícil vencer a parada. Porque vencer a parada exige de nós não só conhecimento, não só compreensão, exige renúncia, exige aceitação de problemas, exige coragem, discernimento. É preciso chorar, é preciso voltar atrás, é preciso se perdoar, se ressignificar para pedir perdão para o outro. Como que eu vou pedir perdão para o outro se eu é da boca para fora? Eu tenho aquela pessoa, eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero nem ver, nem passar perto. Eu não consigo imaginar aquela pessoa tendo progresso, sendo feliz. Mas como ele que faz tanta coisa, aí eu julgo, eu não sei o que a pessoa está passando. Porque ninguém que está no planeta Terra está ileso de sofrimento.
apesar de conhecimento acadêmico, apesar de conhecimento religioso, apesar de progresso econômico, de ter ou não um status que muitos gostariam de estar, isso não nos impede de sofrer. E nem nos impede de ter que nos transformar. Porque muito será pedido a quem muitos tiver sido dado. E se nós já estamos bem na frente de quem tem provas terríveis, é porque já passamos por elas em outras vidas. Ou porque já temos a consciência do nosso trabalho no bem, então o bem nos volta. Porque na lei do amor, na lei de Deus, não existe privilégio e nem castigo. Então, passamos o que Deus nos determina passar e que com a nossa concordância, inclusive. Quando somos levados a fazer nosso planejamento reencarnatório, a maioria de nós sentamos para fazer o nosso planejamento com uma banca de protetores que, além de nos orientar, vão nos apoiar, vão nos dar força, vão nos dar coragem para que a gente possa não falhar. Só que a cada reencarnação a gente tem o esquecimento. Para poder superar as nossas provas. Mas o maior propósito de toda a existência é o progresso moral, que só é capaz com a lei do amor, com aquela coisa assim, com essa lei que é única mesmo. Não faça para o outro aquilo que não quer que faça para você. Então, é assim, vamos nos avaliar um pouco no nosso dia a dia. Quando a gente entra numa roda de conversa, o que nós conversamos? A vida do outro? O que nós vislumbramos? A nossa vida sendo o outro até uma referência de que podemos chegar lá? Ou a vontade que ele sucumba para que a gente ou fique no nosso patamar, ou que ele não vá mais para frente, pela nossa inveja inconsciente. Então, isso a gente não faz com estranho, não. Isso acontece dentro da família. Dentro da família. Então, nós precisamos observar bem, porque o nosso maior desafio é o nosso cantinho, né, familiar. Com que respeito eu falo com os meus filhos, com que respeito eu aceito aqueles que foram escolhidos pelos meus filhos e que se tornaram os nossos familiares indiretos. E não menos importante. Com que direito temos de avaliá-los, de julgá-los,
de nos intrometermos na vida dos nossos filhos, dos lares, dos filhos, de tudo mais. Com que direito? E quando os conflitos vêm, porque estes são os nossos inimigos, na grande maioria inimigos do passado, aí é que está o teste, né? Porque é com esses, primeiramente, que precisamos ter compaixão, que precisamos ter tolerância, que precisamos nos silenciar, nos avaliando. Não é porque somos mais velhos, cronologicamente, é que temos direito a nos posicionar de maneira dura, implacável. Então, seguir Jesus não é brincadeira, não, porque não precisa sair, não precisa pensar grande, não, vamos pensar pequenininho, pensar no nosso cadinho, na nossa história, na nossa cultura, nos nossos antepassados, o que de bom podemos copiar, o que não nos serve mais, quais as crenças limitantes que também nos impedem de conceitos que nos passaram e que já não estão mais na moda, já passou. Então, tudo muda, e tudo muda para o bem, tudo vem para a melhoria. E a gente tem que, assim, parece presunçoso, mas a gente fala em amor, só num amor assim que parece que é distante, que é um amor romântico, né? Que a gente não precisa fazer nada para amar, né? Ou que o simples fato de ter uma atração por alguém já é uma forma de amar. O simples fato de conviver com alguém já estamos amando. Será? Será que estamos mesmo? Porque quando a convivência é fraterna e está tudo certo, não tem problema de saúde, não tem problema de morte, nem de isenção, nem de a discussão de uma herança, né? É fácil cada um não tocar a sua vidinha, mas as nossas vidas são entrelaçadas. Haverá uma hora que, mesmo morando em cidades diferentes, com grupos diferentes, com lares diferentes, temos que voltar à nossa origem. Quando alguém morre, que tem que discutir uma herança, e que nesse horário, nessa possibilidade, quantas famílias se desfacelam? Irmãos viram inimigos, mais uma vez. Falham nessa hora, por conta de egoísmo e de orgulho, grandes entraves da nossa ascensão espiritual. Quem abre mão para quem? Porque a gente é muito ainda materialista. Meu Deus, a gente acredita, é meio São Tomé. A gente acredita no que vê. Mesmo no nosso meio, com todo conhecimento espiritual, quando levados a uma prova mesmo, vamos ver, tá? Você faz palestra, você estuda, você está lá no centro,
E daí? Será que estamos prontos para ir para o outro lado? O que nós vamos mostrar, hein, para Jesus? Porque somos nós com a nossa consciência. Por isso a necessidade de autoconhecimento mesmo, de se aprofundar no nosso eu profundo, de fazer uma avaliação diária, de onde estamos, aonde devemos chegar. E é como se a gente fizesse um planejamento de uma construção, e isso é uma construção espiritual. Em que base, em que alicerce eu estou construindo? Porque o nosso alicerce é um alicerce de moral. Daquela coisa assim, não faço para o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, eu não passo ninguém para trás. Eu abro mão. Se o outro não tem essa consciência, abro mão. Porque o que é meu vem por forças divinas. Eu posso até ter aberto mão de coisas materiais. Quando eu falo de herança, eu trabalho muito no consultório com histórias de irmãos que se amaram dentro da família. Não estou falando nem fora. Estou falando de fofoca, nem de passar o outro para trás, nada disso. Estamos falando de falta de amor mesmo. De um amor que é ilusório, superficial, ainda muito incipiente. E quando a gente se depara, né, com as nossas histórias, quando já não existe mais os nossos pais, né, para nos chegar no eixo, ficamos perdidos. Ficamos perdidos. Aí entendemos o quão criança ainda somos. E só na dor é que crescemos e enfrentamos. Só na necessidade. Então, eu só vou se ninguém fizer por mim, na grande maioria. Mas se eu puder também quebrar o braço, né? Quebrar a mão, como dizem, eu não tenho dúvida. O outro faz para mim. Isso é amor? Então nós temos que falar de Jesus e ver quanto Jesus está em nós. Tem hora que a gente tem vergonha, né? De dizer que a gente é cristão. Porque amar o outro, o desconhecido, fazer uma prece em um ambiente saudável, é até muito agradável. Mas o que isso resulta, de fato, nas nossas tarefas, no nosso propósito? Estamos seguindo Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E quem é o próximo? É o nosso próximo mais próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar
para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? Ora, se eu não sou leal, se eu não sou legal, se eu não tenho amor, como que eu posso esperar que Deus me privilegie com pessoas que façam o contrário comigo? Difícil, hein? Então, quando nós estamos passando por um problema e nos adoecemos porque não aceitamos, porque o adoecimento vem da nossa não aceitação das coisas que nós temos que enfrentar. Porque se nós tivermos fé mesmo, tivermos amor, tiver a convicção de que nós nos comprometemos a ser fortes o suficiente para enfrentar as dores, isso é saúde, física, mental e espiritual. Eu posso ter um problema de saúde que foi planejado no meu planejamento reencarnatório. Mas se eu entender o que o Espiritismo me mostra, que é ressarcir falhas que eu mesmo provoquei com vícios, com não cuidados com o meu corpo, com o meu pensamento, com as minhas atitudes, e que eu vou ter que ressarcir comigo mesmo. Comigo mesmo. Ângela, não estamos ouvindo. Acho que ela saiu, Abadia. Sim, então, vamos esperar um minutinho, se ela não voltar, a gente encerra. Você está sem som, Abadia? Sem som. Então, aqui nós encerramos, né, o nosso live do Evangelho no Lar dessa quarta-feira, agradecendo, né, a presença da Ângela, que nos trouxe essa bela reflexão, e que Jesus possa nos auxiliar, nos despertar a nossa consciência a cada dia, que todos nós estamos na mesma batalha, no mesmo caminho, todos buscando, né, a nós mesmos e buscando Deus dentro de cada um de nós, e que possamos confiar nesse Deus que está dentro de nós, e que possamos prosseguir as nossas vidas, superar as nossas dores, as nossas angústias, e acreditar nesse Cristo que está sempre do nosso lado. Que assim seja, graças a Deus.